Hoje a minha conversa aqui no Gente em Destaque é com o jornalista e escritor Carlos Marque, que escreveu esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Senhor República, a vida aventurosa de Teotônio Vilela, um político honesto, pela editora Record, que foi lançado o ano passado, no mês do centenário do Teotônio Vilela, que foi em maio, né? Em maio. Em maio de 2017, completaram-se 100 anos do nascimento de Teotônio. E para a gente continuar a nossa conversa sobre o livro, outra passagem muito emocionante que você fala já no fim do livro é a conversa que ele tem com o Pedro Simon. Sobre o Teotônio tinha um sonho de ser presidente do Brasil, mas ele estava muito doente. O Pedro Simon falou com ele que se dedica mais a isso que você está fazendo agora, você já está muito doente, vão falar que você não tem capacidade física para governar. E o Teotônio, só o homem que tanto falava, que tanto conversava com as pessoas, ficou em silêncio, só ouvindo o Simon. Como é que você lidou com isso no livro, essa outra passagem emocionante que já no fim da vida do Teotônio Vilela? Olha, essa passagem ela foi marcante para mim, da forma como ela chegou até mim. Em primeiro lugar, eu queria lembrar o seguinte, que Teotônio, naquele dado momento, 1982, 83, na luta dele pela redemocratização do Brasil, ele se tornou a figura política mais popular do país. Ele era tão popular quanto Lula é hoje, ou foi em algum tempo passado. Teotônio, ele falava fundamentalmente com os jovens. Ele procurava as plateias e era requisitado. Finalmente ele ficou doente, o câncer bateu e ele começou a mancar, começou a ter problemas numa perna e ele viajava o Brasil doente, mancando. E o Brasil assistia ele se definhando pela doença, né? Exatamente. Isso, de certa maneira, despertava a piedade das pessoas por um lado, mas a admiração por outra, porque aquele cara era para estar deitado numa cama, em casa, se cuidando, se tratando para tentar viver um pouco mais, e ele dedicava a vida dele ao Brasil. Por isso foi uma dor sem fim você imaginar que Teotônio morreu pouco antes da redemocratização. Meses, né? Ele morreu em novembro de 83 e a emenda Dante de Oliveira, a campanha das diretas, começou em janeiro de 84, 2 meses depois da morte dele. Eu aí pensei, o pior do Teotônio não foi a morte física, foi a morte política. E como se deu essa morte política? Eu tentava interpretar, eu tentava buscar meios, coisas que me dissessem como se deu a morte política dele. Até que eu fui ouvir o depoimento do senador Pedro Simon em Porto Alegre e ele me contou a coisa tal como está relatado no final do livro. E eu disse, essa é a morte política do Teotônio. E eu não criei nada, não inventei nada. Está tudo lá do que o Simon, que por sinal foi um grandíssimo senador, fantástico senador, um homem de uma honestidade, de uma integridade e de uma riqueza política muito grande, tanto que ele mora até hoje no mesmo apartamento onde morava quando começou a vida política, um apartamento de 3º andar, sem elevador, e ele tem 86 anos de idade. Aí o Simon me fez esse relato e eu disse, isso é o final do livro. Deu-se até um episódio muito curioso, que a gravação sumiu no meu gravador e eu voltei a Porto Alegre para ouvir dele a mesma coisa. E ele relatou novamente, e depois eu descobri que eu tinha errado os canais do gravador. No final das contas, eu fiquei com 2 gravações, 2 relatos dele, e os 2 eram praticamente iguais. Aí eu resolvi encerrar o livro com essa morte política de Teotônio. É surpreendente, porque, se não me engano, foi nessa mesma época das eleições que o Partido Comunista aspirou a lançar o Teotônio candidato a presidente também, foi isso? O Teotônio ele tinha uma popularidade imensa, uma respeitabilidade fora do comum. Ele era um pouco como aquelas grandes figuras, você lembra do Sobral Pinto, né? Antes dele, ninguém tinha nada contra o Sobral Pinto, todo mundo admirava o Sobral Pinto. Teotônio era isso, ele era uma figura meio imaculada, né? Imaculada, é como se fosse um quase santo, né? E
ele começou, com esse prestígio todo, com essa respeitabilidade, a esquerda começou a cogitar de lançá-lo. E por que a esquerda? Você diz, mas a gente não falou aqui que ele era um liberal, ele não vinha da UDN, que era o partido de direita no Brasil. Teotônio, ele foi compreendendo ao longo do trajeto as obrigações sociais que deveriam ser incorporadas à sua conceituação de liberal, né? Então ele tinha cada vez mais preocupação com o lado social da população, do povo brasileiro, da sociedade brasileira. E ele foi cultivando isso, e à medida que ele se afastava da ditadura militar, ele foi incorporando cada vez mais elementos que o conduzissem por esse aspecto. E aí, no final da vida dele, ele se tornou um homem de esquerda. Eu tinha que me perguntar quais foram os condimentos que fizeram Teotônio se tornar um homem de esquerda, já que ele tinha tanta segurança da sua compreensão política, da sua instrução política, da forma como ele aprendeu a fazer política e entender os conceitos. E aí eu fui ouvindo vários parlamentares que conviveram com ele naquela época e todos apontaram para o mesmo caminho, que foi a relação dele, uma relação não marital, com a ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli. Ela era muito doidinha, ela era do PT quando foi prefeita, mas na verdade ela sempre foi ligada ao PRC, Partido Revolucionário Comunista, que foi fundado pelo José Genuíno, né, aquele que depois foi também para o PT. E a Maria Luísa era uma mulher muito bonita, era muito mais nova que o Teotônio, os dois se apaixonaram perdidamente. Mas ele já estava no final da vida e ele compartilhou com ela esse final de vida um amor sem fim e uma proximidade política enorme, né? E ela me deu um depoimento para o livro, não escondeu absolutamente nada, contou tudo, como foi a relação dos dois. Foi uma relação profundamente amorosa. Agora, acima de tudo, foi uma relação que fez o Teotônio tender para a esquerda. Por exemplo, na questão dos presos políticos. Ele começou a visitar os presos políticos foi um dos grandes de todo o símbolos Brasil. da anistia, né, o Teotônio. Ele mudou a anistia. Essa ação política dele mudou a anistia. A anistia era para ser desse tamaninho, com a ação política dele ela se alargou e ficou muito maior. Eu queria que só que a técnica colocasse de novo aquela charge do enfio do Teotônio, essa aí. Do mesmo modo que a música do Menestrel das Alagoas é um símbolo das diretas na voz da Fafá de Belém, o enfio, com esse desenho sobre o Teotônio das diretas já, também tornou um símbolo eterno aí, o desenho, né? Sem dúvida. O enfio ficou muito amigo dele no final da vida. O enfio era muito doente também, ele era hemofílico e, como você sabe, ele pegou AIDS. Tanto quanto o irmão dele, né? São três irmãos, né? Isso. O Chico Mário também. O Chico Mário também. E o enfio ficou com AIDS e a vida dele começou a ficar muito difícil. E ele se aproximou do Teotônio no sofrimento. Né? Eles eram pessoas marcadas para morrer, eram pessoas brilhantes, que tinham que deixar um legado. Enfim, quase que se trataram juntos, né? O enfio indicou o Thomas Green Morton, que é aquele paranormal de Minas, né, para que o Teotônio se tratasse com ele. O Teotônio começou a se tratar e aconteceram coisas surpreendentes, que eu narro no livro exatamente, a partir do momento em que o Teotônio começou a se tratar com Thomas. E aí o enfio fez esta charge que você mostrou, essa caricatura, e essa caricatura virou a marca das diretas já, da campanha das diretas já. Nessa metade final do nosso último bloco, queria saber de você o seguinte, já um pouco já fora do livro. Por que hoje no Brasil a gente não tem mais Teotônios Vilelas por aí na política? Por que hoje é tão difícil achar figuras como ele? Essa é uma pergunta difícil. Primeiro porque a crença na política desabou, né? Eu acho que na verdade o Brasil deu passos adiante. Você poderá dizer assim, não, descobriu-se que todo mundo é corrupto. Não, em primeiro lugar, nem todo mundo é corrupto. A gente já aprendeu que existe corrupção na política e pode existir essa corrupção em grau alto e prejudicial ao funcionamento da democracia.
Agora a gente precisa começar a distinguir quem é corrupto e quem não é corrupto. Se você for ao Congresso em Brasília, hoje a representação política brasileira é muito ruim. Já foi muito melhor. Eu cobri Congresso numa época em que você tinha parlamentares de primeiríssimo time. Então hoje você, mesmo assim, eu posso te dizer que existem parlamentares no Congresso Nacional que são impecáveis, que são pessoas lutadoras, que são pessoas sérias, íntegras, capazes de não se deixar corromper. Então a gente precisa começar a perceber, a separar joio do trigo, né? Enquanto a gente começar a achar que todo mundo faz igual, não faz. Cai naquela história que você falou no começo da entrevista, né? De rechaçar a política porque todo Exatamente, mundo por isso que eu tinha começado daquele jeito. Sabia que você ia me perguntar isso no final. Eu acho que outra questão, o segundo ponto que a gente precisa começar a distinguir para entender o que é política, é o seguinte, é o sujeito que pega dinheiro para fazer campanha e o que pega dinheiro para enriquecer. Esses dois são diferentes. O que pega dinheiro para enriquecer é o popular ladrão. Né? E o que pega dinheiro para fazer campanha é o cara que quer continuar na política. Tem o que pega mais, tem o que pega menos. Então a gente tem que começar a saber distinguir essas coisas da política. Se a gente não aprender a distinguir, aí realmente a gente não vai entender o que acontece na política brasileira. E o Teotônio hoje, se ele tivesse uns 60 anos hoje, ele estaria, como você imagina, no PSDB? Como é que ele travaria essas lutas? É muito difícil dizer. Agora, uma coisa eu te diria sem a menor sombra de dúvida. Finalmente a gente tinha um candidato a presidente da República que valia a pena. Ele ia realizar o sonho que ele tinha, né? De comandar o Brasil, né? Sem dúvida, E para a gente acabar essa entrevista, você tem outros projetos de novas biografias e outras figuras do Brasil? Não, nesse momento eu estou preparando um livro um pouco diferente. Ele será uma reportagem policial sobre um caso real acontecido em São Paulo há 17 anos. Uma moça linda, jovem, de 21 anos de idade, que era publicitária, trabalhava normalmente, e de repente ela sofre um atentado brutal com tiros de 9 milímetros num sinal de trânsito do Brooklyn. E aí descobriu-se quem queria matar essa moça e por quê. E aí se descobriu, e hoje esse crime está completamente desvendado, que a suposta morte dela foi encomendada pelo avô e pelo pai. Então, é uma coisa muito difícil de entender por que um avô e um pai encomendam a morte da filha neta. Né? E esse caso é um caso rumoroso que tem um longo trajeto, aconteceu em 2001, e eu estou começando a escrever em 2018, veja você. Então, é esse o livro que... Mas aí é o lançamento para o ano que vem? Ainda não sei, eu não tenho absoluta segurança que eu vou conseguir terminar a pesquisa, porque eu estou começando agora. É bem provável que meados do ano que vem eu já tenha esse livro pronto. Para a gente finalizar, qual é a grande lição que você aprendeu com o Teotônio na sua convivência com ele durante esses anos? E qual é a grande lição que o Teotônio deixou para o Brasil, na sua opinião? Olha, a grande lição que o Teotônio deixou para o Brasil, você já falou nela aqui hoje. Não faça com chave, fale alto. Né? E a grande lição que eu aprendi com o Teotônio foi não dobrar a coluna, não se tornar um invertebrado. O Teotônio passava sempre para a gente, jornalista da época, a certeza de que, primeiro, ele não mentia, ele só falava a verdade. Segunda, não restava a menor dúvida sobre o que ele pretendia fazer. Era honesto, não era desonesto. Por isso que eu insisti tanto em botar esse final. O meu editor não queria, achava que ficava muito grande.
botar um político honesto, mas eu acho que isso é raro no Brasil, né? É tão raro que vale a pena você destacar. Existiu e pode existir outra vez. Né? E a vida dele se resume a isso, né? A honestidade, né? Sem dúvida isso. Bom, Carlos, eu quero agradecer muito sua presença aqui, mais uma vez. Parabéns pelo livro, do mesmo nível do todo aquele imenso mar de liberdade do Castelinho. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você pela oportunidade de falar ao pessoal de Jacareí. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. Você que está vendo a programação na TV Câmara, continue aqui na TV Pública da cidade.